Quase ninguém te explica isso. Você cresce achando que certos comportamentos são seu jeito, que certas dores são normais, que repetir as mesmas situações faz parte da vida. Mas quando olhamos com mais profundidade, principalmente através da astrologia simbólica, fica claro que cada signo nasce dentro de um ciclo kármico específico. E esse ciclo não começa na vida adulta, ele começa cedo, muito cedo. Antes mesmo de você ter consciência de quem é, o ciclo kármico do seu signo não é castigo, não é dívida, e não é algo místico no sentido negativo. Ele é um padrão emocional inconsciente que você tende a repetir até que ele seja visto. E o mais curioso é isso. Quanto mais você tenta fugir desse padrão, mais ele se manifesta de outra forma. Muda o cenário, mudam as pessoas, mas a sensação interna é a mesma. É por isso que muita gente diz: parece que minha vida muda, mas no fundo continua igual. O signo solar não fala só de personalidade. Ele mostra qual lição a alma escolheu aprender através da repetição. E toda repetição tem um ponto em comum. Ela começa como defesa, mas termina como prisão. Na infância, o ciclo kármico do signo geralmente aparece como uma forma de se proteger, uma forma de agradar, uma forma de sobreviver emocionalmente. Funciona no começo. Mas com o tempo, essa mesma estratégia vira peso. E aqui entra algo importante. Ninguém escolhe isso conscientemente. Você não acordou um dia e disse: vou repetir esse padrão pelo resto da vida. Ele se forma aos poucos, em silêncio, até virar identidade. É por isso que, quando alguém começa a enxergar o próprio ciclo, a sensação é quase sempre a mesma. Como eu vivi tanto tempo assim sem perceber? E talvez você já tenha sentido isso. Uma inquietação, um incômodo sem nome, como se algo estivesse fora de lugar, mesmo quando tudo parece certo por fora. Esse é o ciclo kármico pedindo consciência, não para ser combatido, mas para ser compreendido. Porque o ciclo só se repete enquanto ele é inconsciente. No momento em que você vê, algo começa a mudar, mesmo que você ainda não saiba exatamente como. Na próxima parte vamos falar por que cada signo repete seu ciclo de um jeito diferente e por que tentar forçar mudança quase nunca funciona. E se esse vídeo te deu uma sensação estranha, não ignore, isso já faz parte do processo. O ciclo kármico do peso que começou cedo. Se você é de Capricórnio, existe algo que você sente, mas raramente coloca em palavras. As cartas mostram que o seu ciclo kármico não começou na vida adulta. Ele começou cedo, quando você ainda estava aprendendo o que era o mundo. Capricórnio carrega um padrão muito específico, a sensação de que não havia espaço para errar. Enquanto outros aprendiam brincando, você aprendeu assumindo. Enquanto outros eram cuidados, você se adaptou. Enquanto outros podiam cair, você teve que se manter de pé. E isso não aconteceu porque alguém te obrigou diretamente. Aconteceu porque, em algum nível, você sentiu que precisava ser forte, responsável, maduro, confiável. As cartas mostram que, cedo demais, você entendeu que o amor vinha junto com a expectativa, que o reconhecimento vinha junto com o esforço, que descansar precisava ser merecido. E isso moldou quem você é. O problema não é a força. Capricórnio é forte por natureza. O problema é quando a força vira identidade. Quando você começa a acreditar que pedir ajuda é fraqueza, sentir demais é perda de controle, parar é perder tempo, esse é o ponto em que o ciclo kármico se fecha. Porque por fora, você parece alguém que aguenta tudo, mas por dentro existe um cansaço antigo, silencioso, que não some com descanso físico. As cartas não falam de fracasso. Falam de peso acumulado, de emoções engolidas, de vontades adiadas, de partes suas que ficaram para depois e esse depois nunca chegou. Talvez por isso você sinta, em alguns momentos, uma solidão estranha, mesmo rodeado de pessoas, mesmo sendo respeitado. É a solidão de quem aprendeu a ser pilar, mas esqueceu como é ser acolhido. E aqui vem a parte mais delicada. Capricórnio não sofre porque é exigente demais com o mundo. Sofre porque é exigente demais consigo mesmo. O ciclo kármico te ensinou a se cobrar antes que alguém cobrasse, a se endurecer antes que alguém te ferisse, a carregar antes que alguém desistisse.
Funcionou, te trouxe longe, mas cobrou um preço. As cartas mostram que o momento agora não é de largar tudo. É de rever o acordo interno que você fez consigo mesmo lá atrás. Você não precisa provar mais nada. Não precisa sustentar tudo sozinho. E não precisa continuar vivendo como se o descanso fosse uma ameaça. Quando Capricórnio entende isso, o ciclo começa a se dissolver. Não de forma dramática, mas de forma profunda. Na próxima parte, vamos falar o que acontece quando Capricórnio começa a quebrar esse ciclo e por que isso assusta mais do que continuar carregando. Existe um momento específico no ciclo kármico de Capricórnio em que algo começa a incomodar mais do que antes. Não é crise, não é colapso. É uma sensação silenciosa de que continuar do mesmo jeito não faz mais sentido. As cartas mostram que, quando Capricórnio começa a enxergar o próprio peso, o primeiro impulso não é aliviar, é resistir. Porque soltar o peso não parece descanso, parece perda de identidade. Se você não for o forte, o responsável, o que aguenta, quem você é? Esse é o medo que quase nunca é dito em voz alta. Capricórnio construiu a própria segurança em cima da utilidade. Ser necessário virou sinônimo de ser amado. Ser eficiente virou sinônimo de ter valor. E isso cria um paradoxo interno. Quanto mais você percebe que está cansado, mais você se cobra por estar cansado. As cartas mostram um conflito profundo. Uma parte sua quer parar, respirar, sentir. A outra parte entra em alerta. Se eu parar, tudo desmorona. Mas isso não é verdade. É memória emocional. O ciclo kármico faz você viver no modo de contenção permanente. Como se relaxar fosse perigoso. Como se baixar a guarda abrisse espaço para o caos. Talvez por isso você sinta dificuldade em receber cuidado, confiar que alguém vai ficar, descansar sem culpa, não porque você não queira, mas porque você aprendeu cedo demais que depender dói. E aqui vem um ponto importante. Capricórnio não tem medo de esforço, tem medo de vulnerabilidade. Porque esforço é território conhecido, vulnerabilidade não. As cartas mostram que quando Capricórnio começa a soltar o controle, ele sente algo inesperado, um vazio. E esse vazio assusta. Porque durante muito tempo, o peso ocupou esse espaço. Mas esse vazio não é falta, é espaço interno. É onde você começa a existir não pelo que faz, mas pelo que é. O ciclo kármico começa a quebrar quando você percebe que não precisa carregar tudo para merecer amor, respeito ou permanência. E isso não acontece de uma vez. Acontece em pequenos atos de desobediência interna. Dizer não sem justificar, parar sem se culpar, admitir que algo pesa. Cada vez que você faz isso, o ciclo perde força. Na próxima parte, vamos falar como Capricórnio pode transmutar esse karma sem abandonar sua força, mas deixando de ser prisioneiro dela. Existe um erro comum quando se fala de ciclo kármico: achar que quebrar o padrão significa virar outra pessoa. As cartas mostram que, para Capricórnio, isso não só é falso, como é perigoso, porque sua força não é o problema. O problema é para onde ela está sendo direcionada. Capricórnio não veio aprender a ser leve no sentido de irresponsável. Veio aprender a ser forte sem se endurecer por dentro. A transmutação do seu karma começa quando você muda o ponto de aplicação da sua disciplina. Durante muito tempo, toda a sua energia foi usada para sustentar. Expectativas externas, estruturas que não te nutrem, versões antigas de você mesmo. As cartas mostram que o passo de cura não é fazer menos, é fazer diferente. É aplicar sua firmeza para se proteger, não só para produzir. É usar sua constância para cuidar de si, não apenas para aguentar. E isso exige consciência diária. Por exemplo, quando você percebe que está se cobrando além do limite, o novo caminho não é se punir por isso. É parar e perguntar: isso é necessidade real ou hábito antigo? Capricórnio cura quando começa a respeitar seus próprios ciclos, não só os prazos do mundo. Outro ponto-chave: aprender a delegar emocionalmente. Não só tarefas, mas sentimentos. Permitir que alguém saiba quando algo pesa. Permitir que alguém veja sua dúvida. Não como fraqueza, mas como confiança. As cartas mostram que, quando o Capricórnio se permite ser visto, o peso diminui naturalmente. Porque o karma não se dissolve com luta, se dissolve com presença. Existe também uma mudança interna profunda. Parar de confundir valor com sofrimento. Você não precisa sofrer para merecer. Não precisa se sacrificar para ser respeitado. E não precisa carregar tudo para provar maturidade.
O karma antigo dizia, seja forte o tempo todo. O novo código diz, seja verdadeiro. E isso não te torna menor, te torna inteiro. Aos poucos, Capricórnio começa a sentir algo novo, estabilidade interna. Não aquela que vem do controle, mas aquela que vem do alinhamento. Na próxima e última parte, vamos falar o sinal claro de que o ciclo kármico começou a se encerrar e como reconhecer esse momento sem voltar atrás por medo. Existe um sinal muito específico de que o ciclo kármico de Capricórnio começou a se dissolver. E não tem nada a ver com sucesso externo, nem com conquistas, nem com reconhecimento. O sinal é interno, silencioso e, à primeira vista, estranho. Capricórnio começa a não se reconhecer mais em antigas obrigações. Aquilo que antes parecia necessário começa a soar vazio, pesado, desalinhado. E isso assusta, porque o ciclo antigo dizia, continue, mesmo cansado. E o novo ciclo sussurra, você não precisa mais provar. Nesse momento, muitos tentam voltar atrás, assumem mais responsabilidades, se cobram mais, endurecem de novo. Não por convicção, mas por medo do desconhecido. As cartas mostram que o fechamento do karma não vem com euforia, vem com lucidez. Você começa a perceber onde estava se sacrificando demais, onde estava sendo forte por hábito, não por escolha, onde carregava culpas que não eram suas, e o mais importante, você para de se orgulhar do sofrimento. Não porque perdeu força, mas porque ganhou consciência. Capricórnio, em encerramento kármico, continua sendo responsável, mas não se abandona mais. Continua sendo firme, mas não se endurece. Continua sendo confiável, mas não às custas de si mesmo. As cartas mostram um novo estado interno, a paz de não precisar mais lutar contra a própria natureza. Você começa a escolher onde colocar sua energia, com quem, por quê. E isso muda tudo. Relacionamentos mudam, trabalho muda, até o corpo responde diferente. Porque quando o peso sai do inconsciente, ele não precisa mais se manifestar como tensão, cansaço crônico ou sensação de solidão silenciosa. O ciclo não termina com um evento. Termina com uma decisão íntima, a de não se trair mais em nome da força. E talvez, se você chegou até aqui, esse processo já tenha começado. Não de forma dramática, mas de forma verdadeira. Se você é de Capricórnio e sentiu esse chamado, comenta. Ou simplesmente, eu entendi, porque entender já é o início da libertação.